O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui? Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ler o Evangelho da Transfiguração de Jesus, segundo São Mateus. Nós estamos no segundo domingo da Quaresma, e nós podemos resumir a homilia, a reflexão de hoje, em uma pergunta: por que ler a Transfiguração na Quaresma? Nós não estamos aqui nos preparando para viver a Semana Santa e depois celebrarmos o tempo da Páscoa. E hoje no Evangelho falamos de transfiguração, de luz e de ressurreição. E não somente hoje, todo segundo domingo da Quaresma, sempre nós meditamos o Evangelho da Transfiguração. A igreja encontra nesse Evangelho então algo que é fundamental para a Quaresma. Por quê? Se nós terminarmos hoje a homilia respondendo essa pergunta, nós teremos saído daqui com a mensagem que a liturgia quer nos passar. Nós precisamos entender o porquê Jesus se transfigurou, né? Figura tem a ver com imagem, né? Ou seja, o que os discípulos viram foi algo maravilhoso. O rosto de Jesus brilhava como o sol, e as suas vestes eram mais brancas do que a luz. Se nós prestarmos atenção, isso é poesia. Quando a gente encontra algo que é tão maravilhoso que nós não somos capazes de descrever, a poesia é um recurso ótimo. Assim a gente fala de algo que é sublime, né? Essa foi a figura que Jesus mostrou no alto do monte. Agora, a verdade, se nós lemos o Evangelho, contemplamos a vida de Jesus, é que Jesus não apostava na imagem. Jesus sempre apostou mais na palavra. Inclusive no Evangelho, algumas vezes, a imagem para ele é até um pouco problemática. Jesus criticava um pouco aqueles que usavam vestes longas, que tocavam trombeta diante das esmolas e das orações, criticava os fariseus que pareciam, mas não eram, chamavam eles inclusive de sepulcros caiados, né? Jesus não era um homem que apostava na imagem. Não sei se seria bom de rede social hoje em dia. Jesus apostava na palavra, sempre. Durante 30 anos da sua vida, nem mesmo a palavra ele usava. Ele não tinha ainda se revelado, né? Viveu a vida oculta em Nazaré. Se Deus quiser, nós vamos ter alguma missa e que nós vamos meditar melhor sobre a vida oculta de Jesus, que é apaixonante. Mas depois do batismo, quando o Pai toma Jesus e, como se colocasse uma vitrine, né? Diz:
este é o meu filho amado. A partir daí, Jesus começa a revelar o reino de Deus, e ele faz isso com palavras. A proximidade de Jesus, a palavra do Senhor, as suas parábolas, os seus milagres atraíram multidões. Podemos dizer inclusive que ele fez uma aposta certa. A palavra de Jesus, até hoje, mas naquele tempo, era eficaz, conquistava os corações. Porém chegou um momento em que parece que Jesus desafiou. Às vezes acontece isso. Teve um momento que as palavras de Jesus, em vez de atrair as multidões, afastaram. Muitos voltaram atrás. Os próprios discípulos entraram em crise. Alguma coisa desafinou no discurso de Jesus. E foi justamente nesse momento que ele lançou a mão da imagem. Naquele momento do desafio, né? Qual foi? O que Jesus Cristo disse que fez com que os discípulos entrassem em crise? Hoje no Evangelho nós lemos o capítulo 17 do Evangelho de São Mateus. Então, o desafinado de Jesus está no capítulo 16. E o que ele disse lá? Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O desafio de Jesus foi quando ele falou da cruz. Algumas semanas atrás, nós fizemos uma homilia sobre esse tema, né? Se lembra quando eu falei da conta? Chega no final, você olha a conta, se a conta está muito cara, você se pergunta realmente se vale a pena pagar aquela conta? Pois é, todos nós chegamos no momento da nossa vida em que a gente tem que olhar para a conta e falar: meu Deus do céu, vale a pena ou não vale a pena? E é a cruz. Semana passada nós falamos de 3 tentações de Jesus, mas se nós queremos resumir as nossas tentações, todas elas, é quando nós nos encontramos com a cruz. E aí, o que eu faço? Na hora que eu estou no meio do sofrimento, na minha faixa de Gaza, na hora que eu estou na cruz, o que eu faço? Procuro a Deus. E nesse momento é necessário que eu veja a luz da transfiguração. Só tem sentido a cruz porque depois tem a ressurreição. Se não houvesse a ressurreição, a cruz seria só bons sentimentos, bons motivos, mas morre, não tem vitória. Nós não podemos seguir uma religião só de cruz. Nós precisamos do brilho da transfiguração para nós entendermos o motivo da cruz. Aí sim. E a liturgia da palavra de hoje nos coloca diante de 3 exemplos muito fortes de que a bênção que Deus tem reservada para nós passa pela cruz, mas que para assumir a cruz nós precisamos ver esse brilho da divindade, né? Deus que revela o seu rosto para nós, né? Foi assim no deserto também. O povo de Deus atravessou o deserto porque durante o dia Deus ia diante deles como uma coluna de nuvem, e à noite uma coluna luminosa. Deus mostra o seu rosto nos momentos do deserto. Nós precisamos procurá-lo, né? A primeira leitura de hoje, que é tirada do livro do Gênesis, uma leitura até curtinha, né? Nos fala da vocação de Abrão. Nem tinha ainda sido chamado de Abraão, ainda estava com o primeiro nome, Abrão. E o que aconteceu com Abrão? Deus o chamou e ele fez uma promessa de que ele seria causa de bênção para todas as nações da terra. Até aí tudo bem, né? Joinha para Abrão, joinha para Deus, like, está tudo certo. Só que qual foi a palavra que Deus disse a Abraão? Sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Se Abraão não tivesse se feito nômade, tivesse deixado as comodidades onde ele estava, ele não teria sido nosso pai da fé, a causa de bênção para todas as nações. A bênção superabundante de Deus estava apoiada sobre a cruz que Abraão assumiu livremente para si.
Esse é um tema importante na Quaresma. Não é somente aquela cruz que vem sem eu pedir, aquela cruz que vem e eu tenho que levar. Não é só isso. Nós também temos que ser capazes de assumir livremente a cruz. Por quê, Pai? Porque essa cruz traz o brilho da transfiguração. Ela traz uma bênção. E quando nós vemos Abraão deixar a sua terra e ir para onde Deus indicar, nós vamos atrás dele. Nós talvez não sejamos levados para o alto do monte com Pedro, Tiago e João para vermos o brilho. Mas todas as vezes que nós vemos o testemunho daquele que viu o brilho, nós também vamos atrás dele. Atrás do testemunho dos santos e santas está o brilho da ressurreição de Jesus. E quando nós olhamos para eles, nós dizemos: a cruz vale a pena. Segundo testemunho da liturgia da palavra de hoje, está na segunda carta de São Paulo a Timóteo. Vale a pena ir ler a carta inteira. Vocês sabem como é que estava São Paulo quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo? Idoso, doente, prisioneiro e no corredor da morte. Ali estava Paulo. E é muito interessante, Paulo tinha todos os motivos do mundo para lamber as próprias feridas, para olhar para a própria desgraça, para sentir pena de si mesmo. Ele mesmo diz na carta: todos me abandonaram. Um apóstolo que deu a vida por Jesus e se encontrava no pior momento e sozinho. Mas Paulo não olhava para a própria desgraça. Ele tinha uma consciência muito forte da sua missão, do quanto era precioso o seu apostolado. Se lembram que Paulo viu Jesus no caminho de Damasco? E lá na segunda carta aos Coríntios ele diz que foi ao terceiro céu e ouviu coisas misteriosas. Paulo teve uma verdadeira experiência da transfiguração. Por isso ele não olhava mais para as suas misérias. Para que Paulo olhava? Paulo olhava para Timóteo. Olhava para quem ele passaria o bastão. E ele não tinha medo de passar o bastão, porque ele tinha vivido o apostolado. E qual é o versículo que Paulo diz? Sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa. É isso que Paulo diz a Timóteo. Eu costumo dizer, vou dizer isso muitas vezes, vão ouvir isso muitas vezes nas homilias, né? Eu acho que todo mundo nasce com uma espécie de detector de conversa fiada. Não sei se vocês têm esse detector, eu tenho. Quando você escuta assim um negócio que não encaixa, sabe? Aquela história que você faz o cara crachar e fala: aí tem um negócio errado aqui. Todo mundo tem um detector de conversa fiada. Mas quando nós vemos o testemunho de Paulo, o detector não apita. Quem é capaz de dizer: sofre comigo pelo Evangelho? Só quem viu a luz da transfiguração. Isso é o selo da autenticidade. Eu não sei se vocês viram, eu acho que é um dos momentos mais fortes que eu vi, né, da Igreja Católica no Brasil. Não sei se vocês viram a última pregação do Padre Léo, famosa, né? Está no YouTube. É uma pregação de cortar o coração, porque ele já está muito debilitado pela questão do câncer, né? Ele tem aquela frase engraçada, né, que ele diz assim: quando eu era bonito eu tinha pena de gente feia, agora que eu estou feio eu tenho pena de quem não ama Jesus. Isso ele dizia. Mas quem via aquela pregação e escutava aquele homem dizer: buscai as coisas do alto, quem é que tinha dúvidas de que esse homem era autêntico? Atrás daquele homem tinha o brilho da transfiguração de Jesus. Sabe, outro dia me disseram, eu fiquei até feliz assim, né? Falaram que eu tinha 26 anos de idade. Eu achei tão engraçado. Falei: oh meu Deus, nem a minha barba branca está me denunciando. Eu tenho 40 anos de idade, ainda estou jovem, né? Mas eu tenho certeza que vou chegar, se Deus quiser, se tudo der certo, vai chegar um momento na minha vida em que eu não vou mais conseguir entregar a homilia, não vou mais conseguir entregar trabalho pastoral, não vou mais conseguir entregar o serviço sacerdotal assim, pastoral, né? E aí, o que vai sobrar? Tem que sobrar um testemunho. Quando nós vimos o Padre Jonas da Bíblia, para falar de outro também conhecido, né?
no último PHN dele, já quase sem voz. Ele já não tinha muita voz durante a vida, mas no finalzinho, tadinho, já quase falava pouco, né? Aquele homem diante da multidão dos jovens que estava na Canção Nova, dizendo para aqueles jovens: aguenta firme. Quem tinha dúvida da autenticidade daquele homem? É a luz da transfiguração. Se nós não vemos essa luz, meus irmãos e irmãs, nós não somos capazes de carregar a cruz. E nós precisamos carregá-la, não porque é uma pena, um castigo, não, é o caminho da salvação. O grande problema que nós estamos vivendo hoje é uma crise de tabu. As pessoas estão com ideais cada vez mais baixos, mais medíocres, cada um pensando só no seu quintal, no seu bolso, nos seus interesses, nas suas coisas, né? Por quê? Por que a gente não levanta os ideais? Porque a gente tem pouco tabu, porque a gente não se esforça para ver a luz da transfiguração. E é por isso que a igreja sempre medita a transfiguração no segundo domingo da Quaresma. Terceiro testemunho da liturgia da palavra de hoje é o Evangelho. Os apóstolos estavam lá abobados, né? Com a luz de Jesus. E o que disse Pedro? Vamos fazer 3 tendas. Coisa boa, né, Pedro? Pois é. Acaba toda a cena, aquela figura de Jesus volta a ficar escondida no seu coração sagrado, né? Nós não víamos, só ouvíamos a palavra. Jesus toca no ombro deles e diz: levantai-vos e não tenhais medo. Esse é o sentido da nossa Quaresma. Os queridos irmãos e irmãs, às vezes diante da penitência, diante das virtudes que eu preciso conseguir, dos vícios que eu preciso deixar, das pessoas que eu preciso encarar, muitas vezes a gente também fica desanimado, né? Desanimado. Mas é Jesus que toca hoje nos nossos ombros e diz: levantai-vos, vamos. Esse é o sentido da nossa Quaresma. Eu queria terminar a reflexão com um parágrafo do Papa Francisco, na primeira carta encíclica dele, Evangelii Gaudium, né? Exortação apostólica, melhor dizendo. Eu gosto muito dessa parte da exortação apostólica Evangelii Gaudium, né? Por volta do número 85, mas eu peguei só um parágrafo para nós terminarmos a nossa reflexão. O Papa falava o seguinte: uma das tentações mais sérias que sufoca o fervor e a ousadia é a sensação de derrota. É quando nós vemos a cruz, mas não olhamos para o brilho da transfiguração. Sensação de derrota, que nos transforma em pessimistas, lamurientos e desencantados com cara de vinagre. De vez em quando a gente tem, né, uma carinha de vinagre. Ninguém pode começar uma luta se antes não está plenamente confiado da vitória. Quem começa sem confiança perdeu a metade da batalha e enterra os talentos. Embora com a dolorosa consciência das nossas fraquezas, precisamos seguir em frente, sem nos darmos por vencidos, e recordar o que disse ao Senhor a Paulo: basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. O triunfo cristão é sempre uma cruz, mas cruz que é simultaneamente troféu de vitória, que se impunha com ternura contra as investidas do mal. Olhar para a cruz e ver nela a cruz luminosa de Jesus. Esse é o segredo de permanecer no discipulado. Olhemos a transfiguração, procuremos o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio